E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos lá. Falar sobre a República Democrática do Brasil. No vídeo passado eu falei sobre populismo na América, né? Falei sobre o Perón e tudo mais, né? E tô vindo com o populismo agora pro Brasil, né? Eu vou conceituar o populismo no Brasil para vocês, tá? Contextualizar os governos de Dutra, Vargas, Juscelino, tá bom? Para vocês se situarem e entenderem um pouco mais, tá bom? Um período da República Brasileira, gente, que vai de 1946 a 1961, é um período que abrange governos sucessivos de Dutra, Vargas e Juscelino Kubitschek, famoso JK, né? Que caracterizando pelo surgimento dos governos populistas no Brasil, né? A gente pode afirmar também que os governos populistas, gente, são aqueles que o povo principalmente é sua fonte de inspiração, né? Porque como qualquer pessoa, né, o populismo ele não conta com uma elaboração teórica e concreta sistemática, né? O populismo ele simplesmente é um governo bem próximo do povo, né? O governo que governa para o povo, né? Infelizmente, alguns se aproveitam daquela boa vontade do povo, né? E acabam fazendo alguma coisa que não deva fazer, né? Mas em alguns casos, como no Brasil, né, os governos populistas buscaram atrair o apoio do popular através da expansão da indústria, né, e da base da melhor infraestrutura, né, do Brasil. Vamos lá. Governo Eurico Gaspar Dutra. Começou, né, no período democrático na política brasileira após o Estado Novo. Dutra assumiu a presidência em 1951, tá? E organizou um programa que tinha como principal objetivo impulsionar o desenvolvimento no país. Nesse cenário, então, o presidente contou com o auxílio de diversos políticos para elaborar o Plano SALT, né, que enumerou algumas áreas, né, que recebiam investimentos prioritários do seu governo, como saúde, alimentação, transporte e energia, por isso a sigla SALT, ok? Dessa forma, gente, o governo Dutra ele acabou marcado pela construção da malha rodoviária federal, né, que a gente conhece hoje como Rodovia Presidente Dutra, atual BR-116, responsável pela ligação entre as capitais Rio de Janeiro e São Paulo. Além disso, também foi o governo Dutra no governo Dutra que foi inaugurado, né, a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, né, a CHEF, ok? Outro ponto também importante que quero destacar para vocês do governo, né, foi a reorganização dos ministérios com a criação do Conselho de Economia, das comissões de planejamento regional e do Tribunal Federal de Recursos. Nesse contexto também foi elaborado o Estatuto do Petróleo, né, que deu início à construção das primeiras refinarias de petróleo brasileiras, além da aquisição de navios petroleiros. Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, gente, nada mais nada menos, né? Foi um governo democrático que começou em 1951 e foi até 1954. No ano de 1950, marca o retorno de Getúlio Vargas à presidência do Brasil, desta vez eleito de maneira democrática. Vargas venceu as eleições contra o candidato Eduardo Gomes, da UDN, e o retorno de Vargas à presidência está diretamente ligado ao seu prestígio conquistado pelos trabalhadores. Como eu disse para vocês, como eu apresentei o governo Vargas para vocês, que foi um governo voltado para a classe trabalhadora, contanto que nos discursos de Vargas ele sempre diz meus queridos trabalhadores, né? É um discurso até um pouco também, como é que eu posso dizer para vocês, um pouco machista, né? Mas não tão machista, mas não tão de um jeito gritante, né? O governo democrático de Vargas, gente, é marcado pela característica populista, principalmente em relação às suas aparições dos discursos. No entanto, o presidente buscou seguir
adiante com sua política de conciliação entre os trabalhadores e a classe da burguesia. Tal política de conciliação, atrelada aos comportamentos populistas, acabou contribuindo para o surgimento dos apelidos de pai dos pobres e mãe dos ricos. Ok? O comportamento populista de Vargas, gente, tomou uma figura extremamente popular entre as camadas populares no que se refere à classe política. Em relação, se reuniu de maneira diferente, com receio de que Vargas pudesse promover outro golpe, como o do Estado Novo, e a UDN se colocou enquanto uma forte oposição ao governo varguista. Diante desse cenário, o principal adversário político de Vargas foi Carlos Lacerda, líder da UDN, ok? Os aliados de Getúlio Vargas passaram a considerar Lacerda uma ameaça, né, e os objetivos do governo Vargas então começaram a desenvolver uma maneira de tirá-lo da vida pública, que foi planejado um atentado contra Carlos, né? Com tudo isso, gente, somente o seu acompanhante, o major da aeronáutica, Rubens Vaz, foi atingido e acabou morrendo. Carlos Lacerda e Rubens Vaz foram alvejados por um assassino profissional, que segundo as investigações, né, era Gregório Fortunato, membro da guarda pessoal do presidente. O governo então, gente, afirmou que não teve nenhuma participação no atentado da rua Toneleiros, né, e o crime havia sido planejado sem o seu conhecimento do presidente Getúlio Vargas. A partir de então, Vargas passou a sofrer uma intensa pressão política e pela sua renúncia. A suposta organização de um atentado, o principal adversário político, mesmo sem a comprovação de que Vargas estivesse de fato, né, envolvido dentro daquele atentado, foi largamente utilizada pela oposição a fim de causar a renúncia do presidente. Vargas se recusou, gente, a aceitar a pressão política, né, e renunciar à presidência e optou uma saída mais extrema, né? Assim sendo, em agosto de 1954, Vargas cometeu suicídio no Palácio do Catete. Em sua carta de despedida constava, né, a seguinte frase: "Saio da vida para entrar para a história". Vargas ainda teria mais um ano, né, de mandato à sua sucessão. Foi conturbada a presidência e foi imediatamente assumida por Café Filho, tá? Que era o seu vice. Então, gente, este foi acometido, né, uma doença, o cargo foi assumido por Carlos Luz. Então, o presidente da Câmara dos Deputados, né, Luz, foi extremamente pressionado pela oposição e acabou sendo deposto. Diante desse cenário, Nereu Ramos, então presidente do Senado, assumiu a presidência até as próximas eleições presidenciais. Agora vamos para o governo Juscelino Kubitschek. As eleições presidenciais de 1955 ocorreram, né, e o candidato do PSD saiu vitorioso, Juscelino Kubitschek, e assumiu a presidência do país com João Goulart, né, com seu vice. Em janeiro de 1956, a eleição de JK e Jango causou receios aos políticos da UDN e alguns militares que houve a ligação com o movimento comunista internacional. Assim sendo, os dois eleitos, né, que puderam se tornar puderam tomar posse dos seus respectivos cargos após a intervenção do general Henrique Lott, ok? Juscelino Kubitschek, JK, gente, já havia sido prefeito de Belo Horizonte, ele foi governador do estado de Minas Gerais, por isso possuiu uma carreira política sólida, né? Então o presidente defendia que o desenvolvimento do Brasil deveria acontecer a partir do impulsionamento da industrialização e da infraestrutura, né? Dentro disso foram construídos no governo de JK as usinas hidrelétricas de Furnas e Três Marias, no estado de Minas Gerais. Novas fábricas também foram inauguradas, tá? Com destaque para automobilísticas e que chegaram a produzir cerca de 300 mil carros por ano. Tá? No entanto, gente, apesar de todo o impulso no processo de industrialização, o maior destaque do Juscelino de JK foi a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília. A nova capital do Brasil foi construída no Centro-Oeste e o plano urbanístico
foi desenvolvido pelo arquiteto Lúcio Costa, né, com um projeto desenhado por Oscar Niemeyer. Entre os anos de 1950 e 1960, gente, o Brasil viveu um momento que ficou conhecido como Anos Dourados. Isso porque o crescimento econômico e o desenvolvimento industrial foram amplamente utilizados por JK como propaganda, né? Sendo assim, é importante também destacar aqui para vocês que o Projeto Nacional Desenvolvimentista de JK ocorreu por meio de investimento da capital estrangeiro, que acabou causando um aumento considerável na dívida externa do país. O tal aumento gerou, né, uma hiperinflação, atrapalhando as condições de vida das camadas mais populares. Por isso, o governo de JK, embora tenha impulsionado a industrialização e o crescimento econômico, também foi marcado pelo aumento de desigualdades sociais, né? Sendo assim, JK, gente, deixou a presidência em 1961 com uma condição econômica delicada, né? E com uma dívida externa de 3 bilhões de dólares, e uma hiperinflação e um abismo social entre as classes brasileiras. Agora vamos falar do governo Jânio Quadros, 1961. Nas eleições de 1960, né, os dois principais candidatos foram o General Teixeira Lott, pela coligação do PSD-PTB, e o populista paulista Jânio Quadros, pela UDN. Jânio, gente, que era um político extremamente carismático, né? Exatamente, ele prometeu ganhar as eleições, né? Durante a campanha, Jânio Quadros usava uma vassoura, como tem aqui na frente aqui da foto, e dizia que ia varrer a corrupção, né? Se ele vencesse, o seu governo iria varrer os ratos e os ricos e os reacionários, né? O seu estilo político o levou à sólida carreira política, sendo vereador, prefeito e governador do estado de São Paulo. Começou o seu governo e agora como presidente do Brasil, né? Jânio Quadros, gente, demonstrou ser um político difícil de ser caracterizado, com o âmbito da política interna. O novo presidente tinha o costume de fazer o uso de bilhetes escritos à mão, com ordens para proibir práticas populares, como brigas de galo, corrida de cavalo, uso de biquíni em desfiles das praias, né? Todavia, as suas atitudes na política externa como trouxeram a insatisfação da oposição do seu próprio partido, né, da UDN. Primeiro, o Jânio reatou relações diplomáticas com a União Soviética e com a China, e em seguida condecorou, em 1959, então ministro da Economia de Cuba, o revolucionário Ernesto Che Guevara, né? Essas poucas atitudes no decorrer dos 7 meses ocasionou a oposição de todos os partidos existentes no período, e no dia 25 de agosto de 1961, durante uma viagem diplomática do vice-presidente João Goulart à China, Jânio Quadros, de maneira surpreendentemente, entregou o seu pedido de renúncia ao Congresso. Ele imaginava que, após fazer isso, recebia o apoio dos aliados e da população e das Forças Armadas para que continuasse no cargo. Porém, gente, dessa forma o Congresso votou pela aceitação, né, de sua renúncia. O presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, assumiu interinamente o cargo de presidente, pois o vice João Goulart estava fora do país, e havia também uma forte desconfiança dos setores militares sobre a ligação de Jango com o comunismo internacional, tá? João Goulart, o governo João Goulart, de 1961 a 1964. No momento da renúncia de Jânio Quadros, né, o seu vice-presidente João Goulart estava em viagem oficial para a China. Por isso, o cargo entregue provisoriamente ao presidente da Câmara de Deputados, Ranieri Mazzilli. Os membros da UDN afirmavam que Goulart era um perigoso comunista e, assim chegasse ao Brasil, deveria ser preso, né? Uma grave crise política se instalou no país, formando dois grupos antagônicos politicamente. Um era favorável a Jango, né, a João Goulart, e outro a posse integrada das grandes indústrias,
de empresas nacionais estrangeiras, militares, ministros, que eram membros da UDN. Jango era apoiado por grande parte dos trabalhadores, líderes sindicais, profissionais, liberais e estudantes, e o destacando militar do Rio Grande do Sul, ok? Para evitar um grande confronto que pudesse acarretar, gente, uma guerra civil dentro do Brasil, o Congresso voltou às pressas a uma emenda que colocava em vigor o regime parlamentarista, que seria uma forma de limitar o poder de atuação de Goulart, tá? Que deveria dividir o poder com o primeiro-ministro escolhido por deputados e senadores. Assim sendo, Tancredo Neves foi indicado como primeiro-ministro de Jango, tá? Que aceitou as regras do jogo e assumiu a função de presidente em 7 de setembro de 1961. O seu discurso de posse, Jango defendeu os trabalhadores e os grupos mais pobres da população, e em janeiro de 1963 foi realizado um plebiscito para que a população pudesse decidir cerca de manutenção do regime parlamentarista implantado em 1961. Aproximadamente 10 milhões de pessoas votaram a favor do presidencialismo, ok? Para pôr temor na UDN, os seus poderosos aliados, o prestígio de João Goulart foi fortalecido. João Goulart, gente, acreditava no desenvolvimento econômico que poderia ser alcançado se houvesse investimento em desenvolvimento social. Juntamente para isso, criou o Plano Trienal, ou seja, o desenvolvimento de 3 anos. Entanto, colocar esse plano em prática era necessário que houvesse um vultoso empréstimo de dinheiro. O Plano Trienal, gente, ele buscava resolver os problemas de curto e longo prazo, tá? Entre os principais objetivos, e a gente pode destacar a realização da reforma agrária, a redução da dívida externa brasileira, a diminuição da inflação e da manutenção do crescimento econômico, sem prejudicar o poder econômico da classe trabalhadora, ok? Então, o ministro da Economia, Celso Furtado, recorreu ao apoio aos Estados Unidos, mas pouco conseguiu. Além do mais, ele não conseguiu aumentar o prazo para pagamento da dívida externa brasileira. Algumas medidas propostas pelo Plano Trienal, como a reforma agrária, geraram grande alarde entre os produtores rurais, e em outubro de 1963, o Congresso rejeitou uma emenda constitucional que autorizava a desapropriação de terras sem indenização prévia para os seus donos. Do lado oposto do espectro político, diversos movimentos sociais de esquerda se aliaram com o objetivo de pressionar o governo em formas sociais imediatas. A gente pode destacar a União Nacional dos Estudantes, a UNE, a Juventude Universitária Católica, a JUC, a Central Geral dos Trabalhadores, a CGT e as ligas camponesas. Diante do fracasso do Plano Trienal de João Goulart, decidiu lançar sua última cartada com um grande comício realizado em 13 de março de 1964. No Rio de Janeiro, gente, Jango divulgou o seu programa de reformas de base, que destacava, entre muitos pontos, a reforma agrária, que deveria ser iniciada com a desapropriação de cerca de 100 hectares de terras que existiam ao longo das rodovias, ok? Das estradas federais. Entre os principais pontos das reformas da base, a gente pode destacar a reforma agrária, reforma urbana, que foi em benefício dos mais pobres moradores da favela, dos cortiços e os inquilinos das áreas urbanas, reforma educacional, como combate ao analfabetismo no Brasil, a reforma eleitoral, com o objetivo de expandir o direito do voto aos analfabetos das eleições, aos sargentos e das Forças Armadas, e a reforma tributária para igualar a arrecadação de impostos entre os mais ricos e os mais desfavorecidos. A reforma educacional seria posta em prática pelo então ministro Darcy Ribeiro, com o objetivo de qualificar o ensino público e garanti-lo para todos, de forma gratuita e de um bom nível. No âmbito da saúde pública, gente, foi apresentado um projeto de forma sanitária, que deveria promover uma grande reforma médico-hospitalar, a nível nacional, além de ampliar e dar mais qualidade ao sistema de saneamento básico, que estava ligado à necessidade de fornecimento de água e manutenção e a melhoria das redes de esgoto.
Ainda no comício, Jango assinou 2 decretos, tá? De nacionalização das refinarias de petróleo que seriam controladas pelo governo federal. Dessa forma agrária, com desapropriação das terras. A parcela mais conservadora da sociedade, principalmente os grandes proprietários de terras e os membros da classe média, se sentiram prejudicados pelos decretos assinados por Jango, né, e organizaram uma série de passeatas nos grandes centros urbanos. A principal passeata foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, ocorrida em São Paulo, respectivamente 19 de março e 8 de junho de 1964, e os participantes dessas passeatas manifestaram publicamente seu apoio à intervenção das Forças Armadas na política. Os membros do alto comando das Forças Armadas desenvolveram a ideia de uma intervenção defensiva que nada mais era como um possível golpe de Estado contra Jango, né? O objetivo era impedir a aplicação das reformas de base que Jango estava promovendo. Enquanto o presidente João Goulart se dirigia para a Assembleia de Sargentos, né, onde iria discursar, o general Olímpio Mourão Filho mobilizou as tropas de seu comando em 31 de março, pondo-as em deslocamento para o Rio de Janeiro. No dia 1º de abril, João Goulart viajou para Brasília, de onde fugiria direto para Porto Alegre e em seguida para o Uruguai. Diante da ausência de Jango, o presidente do Senado, Auro Moura Andrade, declarou vago o cargo de presidente da República. O cargo foi assim assumido pelo presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. Tá? Com tudo isso, gente, os militares já estavam com as mãos no poder. Leonel Brizola ainda tentou organizar uma milícia armada no Rio Grande do Sul, mas não conseguiu fazer isso a tempo e teve que fugir para o Uruguai. Ok? Próxima semana vamos falar sobre o poder na mão dos militares. Enquanto isso, a atividade, página 247, 248, 249, 250, 251. Já estou disponibilizando o gabarito para vocês. Dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui é 15A e aqui é 15B, tá? 16, 17, 18, 19 e 20. Fiquem com Deus, tá bom? Espero que vocês... Eu sei que as aulas online estão muito maciças, né? Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Espero que vocês estejam se cuidando.